A partir de agora, você vai grudar nesse podcast. Tá começando o Pode Por Elas. Boa tarde, turma! Excelente tarde a vocês que estão sempre aí com a gente, né? E a gente já quer agradecer a vocês que estão sempre aí com a gente no nosso canal do YouTube e também no nosso Instagram, né? Nas nossas redes em geral, sempre respondendo as nossas caixinhas de perguntas, opinando, né? Pedindo também os convidados. A gente agradece aí o carinho de vocês. E é por isso que a gente já começa também, agradecendo aos nossos patrocinadores oficiais. Olha Sempre. aí, gente! Clínicas Orto Brasil, Hipermarket Supermercados, Eurocópia Gráfica Rápida, Salão Planeta da Beleza, o Boticário. Quem mais? Madeireira São Francisco, Invictus Idiomas, Hanas Restaurante, Love Luxo, Radin Estúdio, Midbus, Sandálias Pupé e a Saque Brindes está com a gente Olha também. aí, Bom são demais. vários parceiros queridos que estão aqui com a gente somando e, claro, trazendo muita alegria para o nosso Pode Por Elas. Gente, hoje é uma tarde maravilhosa porque ela, além de ser nossa amiga, Quem ela é é ela? Quem simplesmente incrível, né, Hannah? Não, incrível. Ó, simpatia em pessoa, simplicidade, talento. E história de vida. História de vida, então ela vai nos contar tudo aqui. É uma pessoa super especial, já tinha sido pedida na nossa caixinha de perguntas. A gente vai adaptando a agenda dos convidados que a gente vai conseguindo. Às vezes não deu ela ainda, mas deu outra, a gente encaixou. Mas hoje deu certo. Hoje deu certo. E a gente tá certo. trazendo pra vocês, ela que é especial, uma amiga, um coração gigante, linda. Com vocês, Thaís Leia! Gente, que coisa mais linda. Eu já tava aqui babando com vocês abrindo o programa. Agora que você... meu Ai, Deus. meu Deus. São minhas amigas, gente. Deu Paguei certo, R$2. né, amiga? Paguei R$2 R$2 a Dois cada reais uma pra... Foi pra elas falarem vocês isso. falarem Não, isso de amiga, mim. claro que não é. E eles sabem que não é, porque Inclusive, você é a gente muito tava especial. trocando figurinhas antes, né? Antes de começar, amiga. a gente já vai falando uma... a gente não se vê sempre, Verdade. mas sempre que a gente se vê é incrível, assim. Eu acho que O carinho, né? E a amizade é isso, né? Porque assim, cada um tá na sua correria da certeza. vida, na loucura, enfim. Mas quando a gente se encontra sempre tão especial, a Naya, a Hannah, eu amo mas encontrar a amizade, vocês. você Sempre falou, uma vibe muito boa. Você falou isso, a amizade é isso, né? Hoje mesmo eu tinha encontrado uma amiga que eu não via há anos. E ela disse assim, ai, Hannah, quanto tempo, mas como a gente se encontra, como eu gosto de você. Aquela, a gente sente a verdade. E a amizade verdadeira realmente é isso. Não se vê sempre, mas quando se vê, tá parece igual, assim, né? que Não, tá... nada mudou, assim, tá igual, tá... Não, e o legal de tudo isso, gente, é pra quem não sabe, tanto eu, como a Hannah, como a Thaís, a gente já se conhece, ó, de muitos carnavais. Ei, de muitos forrós, né? Porque não é carnaval, não, de muitos Longas forrós, datas, né, amiga, amiga? mas aí Meu você Deus. falando isso, o povo já vai saber que a gente não é tão novinha, né, Ah, minha amiga? filha, a gente tá Mas- enxutérrima. Eu acho que a gente tá enxuta. Novinha não tá dando mais, Só não. Hannah. enxuta, né, amiga? Talvez a Hannah, porque a Hannah começou muito cedo, Muito né? cedo. Muito, uma muito cedo. menina. É verdade. A Hannah tava trabalhando já. Isso. Então, mas eu tô meio... Não, amiga, a Passa gente, aí, amiga, a você- gente tá Não bem. vamos, não vamos gente falar tá muito bem. São de 3 idade, né? bonecas, pronto. Estamos bem, né? Mais um prazer, amiga, de ter aqui com a Prazer gente. é todo meu. Eu tô com medo aí dessas perguntas que eu falei pras Fique meninas que eu não fiz o dever de tranquila. casa, eu não estudei. Eu falei, Eu não gente, eu não fiz o dever estudei de casa, foi nada. ótimo. Depois ela chegou falando aqui, amiga, eu não estudei nada. Eu estudei o quê? Amiga, aqui nem tem polêmica. Nós nem somos polêmicas, né, amiga? Não, é super tranquilo, é Pode de verdade. perguntar que eu tô aqui pra Eita, responder. E aí menina. fala, responde com sinceridade. Eu falei, gente, É eu nem verdade. consigo. Quando eu começo, eu saio falando, o povo, "Ei, eu já falei. Já falei, já Agora falei. já foi. A gente já começa, então, com o quadro A Hora do Blush. A hora do O blush. nosso quadro A Hora do Blush é aquele papo de mulher, mas papo de Papo vida de também, né, minha mulherzinha. amiga? Então a gente já quer saber, porque assim, a gente sabe, mas a gente sabe também que as pessoas querem saber. Quem é a Thaís Leia? De onde ela veio? Como ela veio parar em Fortaleza? Conta um pouquinho da sua vida, resumidamente, para a turma que tá aí nos De onde acompanhando. você Ai, é? meu Deus. Onde Eu sou de uma nasceu? cidade chamada Petrolândia, sertão pernambucano. A minha cidade Olha. tem 30 mil habitantes. Mas eu sou da zona rural dessa cidade. É tipo um povoado, assim, uma Certo. ruazinha. Como se fosse um distrito, Como né? se fosse um distrito. E eu fiquei lá até os meus 12 anos de idade. Toda a minha infância foi lá, casa de taipa mesmo. E eu não tive... Era uma infância muito pobre, mas nunca me faltou nada. Nunca me faltou água, nunca me faltou comida, nunca me faltou nada. Lá atrás, meu pai falava que a gente não tinha energia elétrica. Mas eu lembro muito pouco disso. Eu ainda lembro, assim, daquele candinheirozinho talvez era muito aceso. novinha, né? Não Eu deu tenho pra- algumas lembranças, mas é muito pouco. Acontecia de ter falta de energia, mas não tanto. Não tínhamos água encanada também.
banho de cuia mesmo. Mas o que me traz é boas lembranças, sabe? Exato, assim, com certeza. não me reclamo dessa época, não. Talvez pra adolescência, talvez mais pra fase adulta, seja mais difícil pra criança. Pra criança tá tudo bom, né? Pra criança tá não bom, tem... tudo é brincadeira, né? Tudo é brincadeira. Não, entrava dentro da bacia. Gente, eu já botei bom sabão em pó demais. dentro da bacia pra fazer espuma e ficar tomando banho. Depois minha mãe, meu Deus, quando ela me via, isso ela conta, nem lembro. Isso era uma alegria pra gente, assim. Muita. Entrar na bacia com água gelada era aquela bom bacia demais. grandona de alumínio que a gente usava pra tomar banho, usava pra lavar roupa, usava pra A velha memória afetiva que eu tenho maravilhosa. memórias incríveis das bonecas de pano que minha bisa fazia pra mim. Eu tenho memórias afetivas maravilhosas, assim, eu sou muito grata por isso. E aí eu fui pra Petrolândia com 12 anos de idade. Meu pai conseguiu comprar uma casa na cidade, nós fomos pra cidade. E aí eu comecei a trabalhar. No interior, podia-se antes, não tinha tanta fiscalização, a gente conseguia trabalhar cedo. E eu trabalhava, novamente, não porque eu precisava, mas porque, assim, eu não tinha luxo, né? Então, eu queria comprar uma roupa nova, eu trabalhava pra mim. Também, ajudava em casa, mas eu comprava um gás, sabe? Porque geralmente a gente cozinhava a lenha, e aí eu comprava um gás, enfim. E aí eu comecei a trabalhar. Fui vendedora de uma loja de sapato com 12 anos. Fui a maior vendedora do mês de dezembro. Vendia tudo. Porque as pessoas, eu pequenininha, as pessoas achavam engraçado. Corriam pra você. Eu danada comprava, vendia. Não, e eu lembro que a pessoa comprava um sapato e aí eu falava, vamos levar um cinto pra combinar com o seu sapato novo? Não, gente, o pessoal não... Imagina. Não tinha nem como dizer não, né? As pessoas acabavam, eu era gaiata, as pessoas acabavam comprando. E aí deu muito certo, eu fiquei nessa loja, depois eu fui pra uma... E aí teve um problema de fiscalização na cidade, nem chegou a ter problema comigo, mas aí o dono da empresa falou, Thaís, não quero te prejudicar, me prejudicar, e aí não dava pra continuar. Aí eu fiquei um tempo sem trabalhar, só estudando, e aí depois eu fui trabalhar numa academia. Nessa academia... Eu dava aula de step, lembra de... Não, mulher, Step, sim, vários que a gente ficava subindo, descendo, aula de step. A dona da academia dava essa aula e ela me ensinou a dar essa aula. Eu já tinha uns 14 anos. E aí eu dava essa aula. E aí você precisa de um pouco de ritmo pra dar essa aula, né? E aí uma banda local me viu e falou, vamos dançar e tal. Eu falei, gente, será? R$30 por show, gente. Tinha 2 shows no mês e olha lá. E eu queria que tivesse show, assim. Mas R$30 na época. Mas uma alegria na época. Nossa, uma festa, meu Deus. E aí, dessa banda, outra banda me viu, que foi a Rio de Ouro. Aí me convidou na época pra ganhar um salário mínimo. E eu rica. Amiga, eu achava que eu tava rica. Gente, pai, mãe, agora vai dar pra eu ajudar mais em casa. Enfim, e também porque eu precisava... Isso com que idade, Thaís? Nossa, eu tinha 15. né? Então quer dizer que tu foi já dançar no Rio de Ouro com 15 anos. Nossa. E eu precisava de autorização do meu pai. Meu pai precisava assinar, porque eu precisava viajar. Isso. E eu não tinha... E é de menor, e eu né? era menor de idade. E o meu pai não assinava. Meu Pai não assinava. E o pai, eu chorava. Pai, por favor. Aqui eu não vou ter como fazer mais nada. Não tem. E assim, por mais que... Na época não existia fiéis, enfim. Eu era bem estudiosa. Eu gostava de estudar. Mas o meu pai não tinha condição de me manter. Por mais que eu vai passar numa faculdade pública. Eu não tinha como me manter em outro lugar. Meu pai é pescador, minha mãe dona de casa. Não tinha como. E foi assim, a visão que você teve. Não, daí algo. Na verdade, nem foi visão, porque nessa época a gente não pensa muito. Só vai, né? Só vai. Era o que eu tinha pra ganhar dinheiro na época e eu gostava daquilo. Assim, eu vi um ônibus de banda, eu falei, meu Deus, não sei se você viveu isso, porque você já começou grande. Não, mas na verdade, assim, sempre quando a gente vê um ônibus de banda, quando via, hoje nem um tanto, mas via um ônibus chegando na cidade. Chamava muita atenção. Chamava né? muita atenção. Hoje eu tenho um pouquinho de dó. Quando eu vejo Quando eu vejo um ônibus de banda, eu tenho um pouquinho de dó. Porque é muito bom morar naquele lugar, mas também tem os seus ônus, né? Tem Isso. Tem o ônus e o bônus. E o bônus. Tem a parte ruim de estar longe da família, das datas comemorativas. Você viveu muito isso, né? Apresentando, convivendo com pessoas, mas assim, não sei se você viajou muito.
Eu já cantei há muitos anos atrás e cheguei a também viver a mesma coisa que você e a Hannah viveram e não é fácil. É por isso que eu não dei continuidade, porque eu entrei na faculdade. É uma escolha que você tem que fazer. É uma escolha. Ou vai ou para ali. É prazeroso porque você chega, você vê aquela multidão, né? E no Arreio de Ouro, em Pernambuco, Arreio de Ouro é uma banda muito forte. Então, no Arreio de Ouro, eu vivi muitas emoções. E aí, Arreio de Ouro me chamou a Moleca Sem Vergonha. Eu fui pra Moleca Sem Vergonha. Thaís, mulher, eu não sabia de tudo isso, Dancei não. 6 meses na Moleca Sem Vergonha. O Arreio, tu ficou ainda quanto tempo? 1 ano no Arreio. E aí, eu fui pra Moleca Sem Vergonha. Dançou 6 meses. Dancei 6 meses. Aí, um produtor do Arreio de Ouro tinha vindo pra Fortaleza. Aí tava aqui falando, Thaís, tem uma banda aqui chamada Ferro na Boneca que tá precisando de dançarina. E nesse tempo, as bandas precisavam muito de dançarinas, né? Era. As dançarinas eram o auge, né? Exato. Toda O auge banda da tinha banda, que ter, isso. enfim. E aí eu morri, eu não tinha identidade. Por quê mesmo? Sabe assim, a gente não tinha essa preocupação com documento, Eu sei. Era muito doido, né? Eu não tinha identidade. Eu viajava com um negócio, com minha certidão de nascimento. Não, gente, eu já com 16 anos. Eu viajava com... 17. Eu viajava com minha certidão de nascimento, a autorização do meu pai, dava tudo certo, né? E eu não tinha identidade para vir para Fortaleza. E nesse tempinho do Arreio de Ouro, né, da outra banda, Moleca Sem Vergonha, já deu para organizar um pouquinho a vida, melhorar alguma coisa? No interior se vive... Ou só dá para se manter mesmo? No interior se vive com muito menos, né? Isso. Então, assim, na época, eu ganhava 400 e pouco, eu acho que era o salário no Arreio de Ouro. E depois eu fui pra Moleca Sem Vergonha ganhar 800 ou 900 reais, algo assim. Então já era uma grana boa, dobrou, sabe? né? Pra época também pra época já hoje. era uma grana boa. Por exemplo, era como se eu ganhasse 2 salários mínimos. Sim. No interior, você sabe que quando a gente viaja muito, a gente tem um custo muito baixo. Muito baixo. Porque você não gasta com alimentação, você não gasta com hospedagem, você não precisa de roupa. verdade. Você tá sempre viajando, você tá assim. Então, Verdade. eu tinha um custo muito baixo. Isso. Né? Na época a gente usava aquelas maquiagenzinhas simples mesmo, a gente não tinha essa... Eu acho que o conhecimento e o poder aquisitivo mesmo de estar comprando maquiagens mais caras. Então, se vivia com muito menos. Então, eu conseguia já ajudar a minha família. E no interior se vive com muito pouco, né? Isso, Então, eu mandava 200 reais pra minha casa, 300 reais pra minha casa. Meu Deus, minha filha tá me ajudando. Gente, era uma coisa assim, graças a Deus. Minha filha pode me ajudar. Minha mãe passou a não cozinhar mais a lenha. Porque antes a gente cozinhava muito a lenha. Gás sempre foi... Não é que é caro, mas para essa galera do interior... Inviável, né? Para essa galera do interior, você tem que fazer algumas escolhas. Então, o que é que a gente vai tirar para que a gente possa comprar mais comida? Para que a gente possa comprar roupa? Dá para tirar o gás porque a gente consegue cozinhar a lenha. Exato. E quem cozinha a lenha, quem mora no interior, sabe, é muito sofrido, porque tem que pegar a lenha, pega peso, para acender fogo de manhã. O calor é bem maior do que... Ainda mais no sertão pernambucano. Não, sem dúvida. Então, foi uma coisa que eu consegui fazer, né? Acho que foi a primeira coisa que eu consegui fazer, foi tirar a minha mãe do fogão a lenha, colocar pelo menos no a gás. E aí, depois fui ajudando melhor no supermercado, fui ajudando a nossa casa... mas aí foi bem depois. A nossa casa era bem aquela casa. Não tinha teto, não tinha nada. Porque a casa não tinha o forro. Tinha alguns lugares que não tinha o piso... Concretozinho, né? Era aquele chão batido. Eu sei. Então, foram coisas que eu fui podendo ajudar. Ajeitar. Porque meu pai nunca parou de trabalhar. Inclusive, ele trabalha até hoje. É mesmo. Nunca parou de trabalhar. Mas é porque quando você gosta também daquilo, não adianta. Não, e se você tirar ele dali, é capaz ele adoecer, viu? Exato. Não, quando ele vem pra cá, que ele fica muito tempo, ele já fica, meu Deus, meus peixes, minha casa. Ele, inclusive, eu tenho muito medo, porque meu pai é pescador. E rio é perigoso, né? E assim, antes ele mergulhava de arpão, sem proteção. Já vi meu pai chegar em casa com o ouvido estourado, com as unhas. Porque quando você fica muito dentro da água, as unhas dá fungo, as unhas do pé do meu pai, gente, dá dó. E não adianta, ele não sai. E aí eu já em conversa com meu pai, falei, pai, por favor, vai, pelo menos diminui, tem isso como hobby e tal. Eu morro de medo se eu sentir alguma coisa, né? E aí ele fala, minha filha, se um dia o rio me levar, eu sou dele.
Ai, meu Deus. Dá uma dor, mas ao mesmo tempo um conforto de saber que ele tá bem, tá fazendo saber que ele tá feliz, né? Ali é onde ele fala, quando eu tô dentro da água, quando eu tô sozinho, ali eu me conecto com tudo, assim, que ali sou eu. Aí eu não dá. Tem nem o que dizer, né? Não tem nem o que dizer. E aí, como é que Thaís veio parar em Fortaleza? Ai, menina, chegou até aqui. Aí eu saí da Moleca Sem Vergonha, recebi aviso prévio. Gente, eu não sabia o que era o negócio do aviso prévio. Aí eu recebi o negócio de aviso prévio. Eu falei, tô rica, porque você recebe o dobro. Isso. Menina, eu tava muito rica. Não entendia nada de lei, como é que faz as coisas, enfim. E eles foram uns fofos comigo, né? Porque, você tá procurando melhor. E aqui é a capital do forró, aqui é onde tudo acontece. Verdade. E aí principalmente naquela época, né? Principalmente naquela... Exatamente. Tanto que eu vir pra ganhar a mesma coisa. Mas aí todo mundo falou, Thaís, as oportunidades aqui são outras. Abre, né, o leque. E, gente, incomparável mesmo. Mas dá um medo. A minha família mesmo ficou... Eu falei, se não der certo, eu volto. Eu só conhecia de capital Recife, que eu tinha ido uma vez com uma tia doente. Eu fiquei no hospital da restauração. Lá em Recife com ela, hospital público. Tipo, não conhecia nada. Eu nunca tinha andado de ônibus, sozinha. Mas quando eu vim pra cá, eu tinha 18 anos. 17 para 18 anos. Eu tinha visto o mar uma vez de longe. Então, com 17, eu nunca tinha entrado no mar. Aí, quando eu cheguei... esse meu amigo, que era técnico de som, ele demorou pra chegar na rodoviária pra me pegar. Amiga, tu não tá entendendo. E o medo, Deu muito medo. Me esqueceu aqui, pelo amor de Deus. Porque eu não sabia me virar real, assim. Eu sempre fui muito falante, muito comunicativa. Mas você tá num lugar que você não... Pra mim, era surreal. Exatamente. Só em ver o tamanho da rodoviária, eu já tomei um susto. Porque a rodoviária de interior é muito pequena. Não tem nem como se perder, né? Então, mesmo só em ver a rodoviária, eu já... Meu Deus do céu, como assim? E aí, mas graças a Deus ele chegou. Aí ele me levou na sede da banda. E aí eu conversei com o dono na época do Toésio Feitosa, Júnior Fofão. E aí imediatamente eles me contrataram. Eles já tinham visto fotos e tal, mas imediatamente eles me contrataram. E aí eu fui para uma casa que eles tinham, um apartamento que eles tinham para as bailarinas de fora. Sim. E daí começou. Meu Deus. Aí lá você ficou quanto tempo? Aí eu fiquei no Ferro na Boneca 1 ano e meio. Saí, fui pro Sacode. E sempre assim, uma banda chamando a outra. Isso. Ainda foi pro Sacode? Fui pro Sacode. Do Sacode é que foi pro Aviões? Do Sacode que eu fui pro Aviões de Forró. Meu pai. Aí eu fiquei no Sacode, eu fiquei 3 anos e ninguém me tirava do Sacode. Eu amava a vibe. Inclusive, você teve um momento com Sacode, Hannah? Ou era com uma banda próxima, assim? Não, acho que tá confundindo com a O'Hara. O'Hara teve no Sacudido. Sacudido. Mas você não teve nenhuma participação, nada com Sacode? Não. Acho que eu confundi mesmo. Então. A gente já cantou juntos, assim, no mesmo show, no mesmo Na evento. época, inclusive, elas se pareciam muito. Algumas pessoas já acham que, quando Eu falam acho que essa história... As pessoas acham, né? Você era do Sacudido. Não era eu, era O'Hara. Eu pensei em algo com Sacode. Certo, mas e aí eu fiquei 3 anos lá. Sacode foi a primeira banda que eu fui pra Faustão. Sacode era um negócio assim incrível. Já são 5 da manhã e ai, meu Deus, assim, eu via estouro. Eram quantas na época? Sacode, porque Sacode tinha masculino também, tinha balé masculino. Tinha masculino mesmo, então verdade. eram 4 meninos e 4 meninas. Certo. Na verdade, todas as outras bandas que eu participei, Ferro na Boneca também tinha menino. Todos tinham menino, só Aviões que não. Inclusive, eu sinto tanta falta, sabe? Nossa, de ver um balé com um homem, com uma mulher. E é até isso que a gente queria até saber. Porque, assim, agora, recentemente, o Wesley Safadão, ele fez um TBT e convidou algumas bailarinas que dançaram já com ele. Se, por acaso, por exemplo, o Aviões, o Xande, fizesse isso, você topava? O Wesley me convidou. Convidou também? Convidou. O DJ Ives falou comigo. Eu fui num show, teve em Petrolândia um pouquinho antes. E aí eles, vamos, porque vamos. Eu balancei, menina. Tu balançou. Que eu balancei, que eu quase caio. Mas eu acho que eu tô num outro momento, sabe, mesmo, Nai, assim, eu me sinto velha. Não, mulher. Não velha pra dançar, assim. Mesmo assim. Mas dá um medo, porque
Porque é puxado, o show é muito puxado, né? Então você precisa estar num condicionamento seria uma físico. turnê, né, no caso. A princípio, eles me falaram que seria esse TBT. E aí eles estavam procurando pessoas que tinham feito histórias na dança, que tinham... Porque eu fiquei, mas eu nunca dancei no Garota, né? Eu nunca dancei no Wesley. Não, mas a gente tá procurando pessoas que fazem história na dança. Eu fiquei muito lisonjeada com o convite. Fiquei muito feliz. É porque, assim, foram muitas meninas que fizeram parte da lá dança. também. Né? No geral, no Wesley, no Xande, Então, eles no Sacode. eles terem o carinho de me convidar, eu achei, assim, muito, muito legal. Balançou mesmo. Muito. O Lindo, muita gente acha que o Lindo é Marco Antônio, meu boy, gente. É o Lindo, gente. Todo mundo ia entender o que Todo é o mundo Lindo. achou que ele não queria, que ele não ia aceitar. Ele que ficou botando pilha. Vai, eu acho que Não vai ser legal. Ficou acredito. botando pilha. Ai, Eu acho que amiga, vai eu ser também legal. acho. Eu acho que O vai ser Lindo, legal. como ela diz, ele é um Ele, pessoa. eu acho que você podia ter dado um empurrão maior pra ver se ela pegava no tranco. Vai ser Calma. legal. Ai, eu ia amar vê-la. Ele é um... Revê-la dançar, na verdade, então, né? eu nunca te vi dançando só em DVD, só que eu queria ver. Mas aí eu pensei, eu falei, não. E assim, eles precisavam de um tempo, de uma agenda para ensaios. Era pra não isso sei que eu o ia quê. dizer, E eu você tem que ter uma agenda, Não né, tinha disponível. esse tempo. Mas fiquei muito lisonjeada com o convite. Aviões, se me convidasse, eu acho que... Não sei. Porque... Eu acho que ela iria. Porque mexe mais comigo, com É toda a história, minha né, história, amiga? né? Com toda Foi a o minha quê? história. Quanto Nossa, tempo? 7 anos. Doida, amiga. Mas, amiga, muito voltando só à tempo. questão do Sacode. Você saiu do Sacode, a questão mesmo, não, vai melhorar financeiramente pra mim? Ou porque realmente você visualizou que o Aviões, enfim, ele iria te dar uma posição, uma visibilidade maior? Eu lembro de ligar pra minha madrinha. Minha madrinha, porque assim, a Diva encontrava, na época do Cangalha, a Diva tava sempre lá. E assim, sempre que tava precisando de balé, ela tava de olho. A Diva sim. era Sempre a foi olheira, olheira. do Aviões, E aí ela, vamos, eu não vou. Não vou. Porque tu tinha já esse Eu tava apego, muito né? em casa no Sacode. Eu já ganhava bem. E eu tava muito em casa, eu já tinha 3 anos de Sacode. Então eu falei, gente, mas pra que eu vou mexer com isso? Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas aí, quando veio uma proposta muito boa financeira, aí eu liguei pra minha madrinha. Madrinha, o que eu faço? Porque eu não me achava competente mesmo, assim. Eu não me achava... O que é que aconteceu? Na época, Aviões, as meninas já estavam começando a se montar. Teve uma época de febre de cirurgia plástica. Eu lembro. E eu não tinha nada. Aí eu era mais magrinha. E eu não tinha tanto bumbum, tanta perna, perto de como as meninas tinham. Eu dançava, então meu corpo era ok. Mas eu era não, mignon, eu né? era mignon. E eu não tinha lipo, eu não tinha silicone. Por sorte, meu peito não era pequeno, mas não era aquele peito duro, parado aqui, que é hoje que eu botei. Que só o silicone deixa. E o peito parado Que é hoje ótimo, que né? eu botei. Aquelas duas bolas Aquelas assim. 2 bolas não era. E aí, eu tinha muito medo de sair de um lugar em que eu já estava muito adaptada. Porque se eu paro de trabalhar, se eu saio de um lugar e depois eu vou para outro e não dá certo, eu volto pro zero, eu tenho que voltar lá para Petrolândia. Entendeu? Porque eu não tinha como... Eu tinha muito medo de ficar sem emprego. Seria um risco, assim, né? Era um risco muito grande para mim. Aí, por mais que as pessoas falem, mas você arruma outro lugar, mas você faz outra coisa. Não é assim. Quando você para, é a sua vida, você verdade. até consegue dar conselhos assim, mas quando é a sua vida, você tem dá um muito medo, muito medo. Então, eu fiquei, e agora? Eu lembro que eu liguei para minha madrinha, porque assim, eu lembro muito disso, de que quando eu tenho alguma coisa muito, ainda é assim, quando eu tenho que tomar uma decisão muito séria na minha vida, a minha madrinha, não é meu pai ou minha mãe ou os meus avós, a minha madrinha, ela tem um papel super importante pra mim, é incrível a minha conexão, é incrível a minha conexão com ela, sempre foi muito incrível. Eu liguei pra minha madrinha e falei, e ela é aquela que reza, que pede, que... Ave Maria. E aí eu liguei, madrinha, assim, assado, Aviões, o que é que eu faço? E aí ela já tinha me dito outras vezes, não, se seu coração não tá pedindo, não vá. Ela falou, seu coração diz o quê? Eu disse, eu de verdade não sei. Ela, vá. Vá, porque se não der pra você voltar, você vai encontrar outro lugar. Se não encontrar, a gente vai estar aqui de portas abertas. E eu lembro de falar isso, madrinha, eu não me sinto capaz.
Porque chega uma hora de você não se... Eu não sei quem são os maiores pra você, mas pra vocês. Mas assim, pra mim, os maiores eram aviões, assim. Na época, tava acima de tudo. Tanto que era uma coisa que eu nunca sonhei. Eu nunca tinha sonhado. Eu sonhava... tinha medo o quê? De entrar e te tirarem? E de me tirarem. Entendi. Porque acontecia... Tipo, não estar no perfil, no não padrão. Estar no perfil, não estar no padrão, não ser bonita. A gente sabe que tinha uma rotatividade também. Grande, sim. Grande, é verdade. Existiam várias meninas que chegavam... Não assim, de ficar um tempo e sair. Mas de ficar 1, 2 semanas e sair. E falar, você não é o nosso perfil. Você não é o nosso perfil e tal. E aí, não rolar mesmo. Agora, aquela pergunta, já pegando o gancho... Quem é que dizia se rolava ou não? Não, eu acho que era uma mistura ali dos 4. Eu acho que Carlinhos, Isaías, Xande e Sol. Se Xande e Sol diziam que não, era não também. Se um dos dois dizia que não, era não também. Você precisava de alguma forma agradar ali a maioria. Precisava, não dava para... Aos 4, né? Aos 4. Não dava para agradar só um e desagradar os outros. Não dava. Não... E aí, como foi a receptividade, né? Porque a gente sabe que teve essa mudança e eu acredito que o medo bateu também. Muito. Quando eu cheguei, a gente foi fazer show no Cantinho do Céu. Gente, multidão. E aí, quando eu decidi, eu falei, Diva, eu vou. Aí ela, vem aqui na 3 agora. Ai, meu Deus do céu, como assim? Aí eu fui, quando eu cheguei na 3... O Isaías bateu assim na mesa. Eu falei, eu sabia que eu trazia a bonequinha do Sacode. Porque eu tinha o cabelo bem enroladinho. Na época era bem enroladinho. Não sei se você lembra. Eu lembro. E aí todo mundo falava que eu era a bonequinha do Sacode. Porque eu era mais minhãozinha, menorzinha mesmo. Aí eu sabia que eu trazia... mas assim, toda... Eu dançava, né? Aí acaba que modela o corpo. Aí, e aí ai meu Deus. E eu lembro também de falar uma coisa, eu falei, eu tinha na época 22, acho que eu tinha 22 anos. E aí eu sou do interior, né? Então eu sou muito, falo as coisas, não sendo grosseiro, mas eu falo muitas coisas. Eu falei, Isaías, mas eu soube que pra ficar na banda tem que ficar com você. Mentira, olha. Juro. Na hora, assim. Eu soube que pra ficar na banda tem que ficar com você. E eu namoro, eu não tenho interesse. Mulher, tudo existe. Juro. Não. Só que eu ia falando isso, mas de boa, assim. Não era... Maria. Aí ele começou, aí ele riu. Aí ele falou, rapaz, eu sou solteiro. O povo fala um monte de coisa. Às vezes, eu dou em cima da pessoa. Se a pessoa quiser ficar comigo, ela fica. Se não, ela não fica, não. Ele riu. E é muito de boa. Inclusive, se fala muito isso. E não era assim, nunca existiu teste do sofá em aviões. Tem muita menina que entrou no aviões, nunca teve nada com ninguém. Teve menina que entrou e teve, sabe? É de cada um. É muito de quem quer, né? Exatamente. Eu acho que a galera tem que desmistificar isso. Não tinha, gente. Nunca teve. Agora, eu queria dar em cima, ele dava, né? Se você quiser ficar, né, fica. Né? Cai quem e ele quer. falava, eu sou solteiro. E aí eu entrei. Aí eu fiz meu primeiro show no Cantinho do Céu. Amiga. Ai, meu Deus. E o sentimento, a emoção na época? Porque, assim, aviões, na época mesmo, tava estourada, né? Muito. Assim, eu vivi coisas com aviões que eu jamais imaginei viver. Visitei lugares que eu jamais... Enfim. Mas no primeiro show era só medo mesmo. Medo. Assim, quando eu vi aquele monte de mulher. E as roupas muito bonitinhas, né? As meninas tudo muito montada. Porque, assim, até então a gente não tinha um cuidado ainda com o cabelo. Aviões, na época, ele pagava R$500 só de ajuda de custo. Então, você precisava estar com unha feita, cabelo feito, estar com maquiagem. Você precisava estar bonita. Eles faziam isso. Você recebe o seu salário, mas você recebe isso para você estar bonita. Te vira, não sei como, mas... E eu não tinha isso antes. Eu não tinha essa preocupação de ter que estar bonita toda hora. Mas eu aprendi muito lá, né? E aí as meninas também foram me ensinando outra coisa que se fala muito, assim... a gente não tinha rivalidade. Às vezes tinha alguma outra que queria... dar uma puxadinha de tapete, mas por conta de... assim, onde tem muita mulher bonita... É fuar, né? Se fala disso, né? Rivalidade feminina. Eu não achava. Tem alguns momentos que uma não foi com a cara da outra por outros motivos, por alguma outra coisa, sabe? Tava olhando pro meu namorado. Não sei...
Por essas coisas. Mas na questão da dança Mas na mesmo, questão da dança, essa galera que tá na estrada, que tá viajando, é uma galera que merece muito respeito. Muito, muito. A menina que ela entra pra uma banda, pelo menos no nível dessas bandas, que fazem muito show, Sim. que tá numa correria. E essas meninas que entram com outras intenções, elas não vão durar muito tempo. Porque é uma vida muito corrida. Você não tem tempo pra aniversário, Natal, Réveillon, pra você estar de folga, pra você viajar, curtir. Não tem, gente. É trabalho. É o trabalho. É o trabalho. Você não tem tempo pra sua família. Uma vez eu fiquei um ano sem ver os meus pais. Meu Deus Eu quase do céu. enlouqueço. Misericórdia. Eu quase enlouqueço, mas... Amiga, é luta. Mas antes da gente voltar já a esse assunto, eu já quero dar uma pausa para poder a gente falar um pouquinho. Primeiro, vamos falar aqui da Saque Brindes. Vamos falar da Saque Brindes, porque, gente, Saque Brindes é aquele brinde personalizado, amiga, pode beber uma aguinha. É bom porque é seu. Acabou. Você manda fazer o brinde, dá de presente, ou então recebe. É um brinde personalizado e é seu, né, Hannah? E lá eles fazem super rápido. Quer dar um presente pro lindo? Pro lindo. Ah, e eles aceitam encomendas, não é só... Tudo. Lá eles têm tudo. E também a parte Canecas. de camisaria, né, amiga? Também Tem, a parte de camisaria lá. Traz aqui pra gente presentear Presentinho a para a Thaisinha. Thaís. Tem pra mim! Claro, Tem minha presentinho filha. pra você, amiga. Gente, como é o nome minha foto? Olha aí, tá vendo? Saque assim. Brindes. Saque Brindes. lindo. Então, gente, já seguem o Instagram. E aqui... aqui tem Nossa, mais um amei. Saque Brindes e tem outro presentinho pra você, que é do nosso parceiro Pupé. São chinelas também. Eu posso que mostrar pras pode, pessoas? claro. Ó, aí é da Saque Saque Brindes, Brindes né? também. Pode por elas. E Presentinho olha pode por a elas pra chinela você. da Thaís. Gente, olha Olha que o linda. brilho. Gente, pra eu curtir a Pupé Copa. Brasil, viu, amiga? O Jacopé é Ei, ótimo. amiga, e vou dizendo logo, é super, hiper confortável, verdade. viu? Olha E que eles têm essas lindas. sandálias, né? Que você que é Pupé revendedor, que tem seu negócio, sua loja, seu supermercado, você pode vender essas sandálias Pupé no seu empreendimento, estabelecimento. E também eles fazem a Personalizada. parte de Amei. sandálias Por personalizadas. exemplo, Tem o detalhe aqui do lobby que eu achei muito Não, lindo. e o legal, são amiga, por lindas. exemplo, tem o aniversário da Thaís Lea. Você encomenda lá, eles fazem também a chinela personalizada pra Do você. jeito que você Tudo, quiser. do jeito que você quiser. Com nome, linda. com detalhes, o design, né? Amei, Como você quer. amei. Muito obrigada. Eu Demais, amei né? também Saque Brindes. Muito obrigada. Maravilhoso. Me chame mais vezes, eu ainda ganho mesmo. Toda hora, minha Aproveitando, amiga. vamos falar de Planeta da Beleza, né? Que cuida da nossa Verdade. beleza, nos deixa lindas. Você que quer fazer unha, depilação, cabelo, mechas, hidratação, penteado, Pé e tudo. mão, Você sai tudo. de lá, ó, belíssima, maravilhosa e muito bem cuidada. Porque lá tem os melhores profissionais do mercado. Planeta da Beleza. E olha aí quem tá aí com a Ai, gente. é na madeira, é na madeira, é na madeira. Lembra, né, Aí é Thaís? suspeita. Aí é suspeita. Madeireiras são Mas, mais amiga. amiga, a Thaís tá, ó, cheia aí do dinheiro. Cheia do din-din. Quem me dera, Sempre ela meu Deus, eu vai recebo. eu sei que ela tá sempre construindo, reformando. E ela vai lá na Madeireira São Francisco, que lá é qualidade, preço baixo e compromisso, né, amiga? Inclusive, certeza. deixa eu dar uma dica aqui, principalmente para quem tá construindo, reformando, enfim. Uma coisa que sai mais barata, muito mais barata, você comprar direto a madeira e aí você leva para quem vai fazer seus móveis. Sai muito mais em mais conta, barato. É. De verdade, vale muito a pena. Você negociar direto a sua madeira, vai lá na Madeireira São Francisco, negocia direto e aí depois você leva para quem vai fazer seus móveis. É, e sem Olha que contar, tudo. amiga, nessa questão da credibilidade, né? Já Sem tá há 20 dúvida. anos no mercado, então assim, vocês sabem que tem madeireira que a gente compra o material, eles falam que é uma madeira e depois tá com um ano dando cupim, então assim, procure um lugar de credibilidade, Com certeza. eficiência e o preço baixo, que lá parcela em 10 vezes, o precinho, ó, é desconto, Eles sai de fecham, desconto, a viu? preocupação é fechar o negócio. Ah, Lá você pronto. que manda. Falou, o lema lá é fechar a venda. Com certeza. E olha, gente, vamos falar também do Boticário. Quem é que não ama o Boticário, né? Nosso patrocinador também. Vocês sabiam que já tá aí rolando o Beauty Week? O Boticário, é isso mesmo. Vocês querem beleza e aproveitar aí descontos de até 50%? Então pronto, vai em uma das lojas do Boticário e você já adquire aí 50% de desconto no Beauty Week. E você pode comprar também pelo site oboticário.com.br, frete grátis. Então não perde, tá? Em Frete qualquer grátis, produto. tá vendo? Qualquer produto. amiga. Pelo site, frete grátis. Mentira! Gente, as makes Boticário são maravilhosas. maravilhoso. Eu amo os Tudo lá é hidratantes. maravilhoso. Dessa tu eu lembrei, porque tem muita dessas cores assim mais... O meu hidratante, o Lily,
provem. Maravilhoso. Só provem o Lily. Maravilhoso. É maravilhoso. Uso O ele perfume também, maravilhoso. incrível, mas ele é perfeito. Agora, a pergunta que não quer calar, só pra gente terminar. Você gosta de uma comidinha boa? Ai, amo. É bom. Você tá conhecendo o restaurante da Hannah? Como assim? Calma, Me amiga, explica. não é meu. Mas Me assim, explica. a gente vive mas lá. podia ser. Mas podia ser, porque lá a comida é boa, né? Amiga, é boa. Pense Não, mas é numa boa comida mesmo. Tenho boa. que ir. Onde é? Olha, fica no Dizem centro de a rua. Fortaleza. É um dos restaurantes mais antigos. Agora, se você for lá, a coisa mais o linda do ambiente mundo. lindo. 2 Jura? andares, sobremesa impecável. A gente encontrou lá, inclusive, o menino. O Edgel tava lá, uma o graça. Thiago Ranieri, todo mundo lá Ai, quando a gente tava vamos almoçando. combinar de nós Vamos combinar. três. Vamos. Amigo, o self-service dele é uma infinidade de saladas, maravilhoso. de Olha. tipos de comida. Uma delícia. Já quero, já vou. E o ambiente, Bom assim, demais. muito bom mesmo, Vamos. viu? Não, Vale vocês estão a dizendo pena. que é boa, que a comida é boa, Vamos porque é lá. boa. Não, pense na comida boa. Pense numa comida boa, a gente vai voltando aqui. E eu quero saber só essa mudança da Thaís. Porque a Thaís, até então, estava lá dançando e tal. Tchá, 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 e de repente, Thaís e toda a turma. Não vamos mais ter bailarinas a partir de hoje. É o que é que gerou? Como foi, minha Como amiga, na foi? sua cabeça? Porque eu sei que foi mais ou menos assim. Ou vocês se prepararam para isso? A gente sabia. É hipocrisia falar que a gente não sabia. A gente estava sentindo as mudanças que estavam acontecendo no Aviões. A gente sabia que a Sol ia sair, a gente já... Porque até uma coisa como essa, chegar ao público, Sim. até isso acontecer, se É, gera já muito muitas burburinho coisas. antes, né? Então, eu lembro de quando... Em 2015... Em 2015, eu e a Dai... Você lembra da Dai? Que depois tinha um cabelo Lembro. grandona, Uma boa de linda. pessoa também, gente Eu e boa, nós já tínhamos intenção de sair porque tava cansada mesmo. Eu já tinha 7 anos de Aviões, Dai muito quase a mesma tempo. coisa também. E aí a Dai entrou um pouquinho depois de mim. E aí a gente já tava pensando em sair. Nós tivemos uma conversa rápida com o Carlinhos. Ele falou, ó, calma que as coisas vão mudar e tal. A gente tinha pensado em sair depois do São João. Porque o São João é uma época que a gente ganha bastante. Assim, a gente ganha bem. E aí, mas também é um trabalho Não período, para, né? Não. Não para. É um mês, assim, trabalhando todos os Não, dias. sem dormir, sem comer, Muitos só shows. trabalho. Tinha hora que eu falei, meu Deus, eu não quero esse dinheiro, eu quero dormir, eu quero comer. Por isso Não, que e eu sem falo... contar que tem que estar linda. Porque assim, quando você tá muito cansada, você até pode acordar. Se for só pra comer e fazer uma coisa. Mas, gente, você tem que acordar Você tem- e ficar linda. bem. Amiga, não E tem que existia tá rodízio, alguma coisa? Não, todo mundo me pergunta isso. Ah, vocês faziam uns shows e outros não? Não. A gente Todos fazia eram todos todas. os shows. Todos os shows eram todas. Salvo quando tinha programa de TV, que aí iam algumas... né? Salvo quando tinha alguns programas de TV. Mas geralmente também já eram as mesmas. E aí, geralmente, quem ficava... E quem ficava não gostava, né? Porque sempre gostava gosta de certeza. estar nos programas de TV. Verdade. Pra falar pra família, pra... Enfim, eu acho que era o momento auge. Quando eu fiz Big Brother, a gente fez Big Brother. Nossa! Foi assim, um acontecimento. Estou no Big Brother. Aí Teve vocês 2 receberam alguma informação Voltando. pra não Aí, falar nada como eu isso? e a Dai, a gente já tinha a certeza, né? De que isso ia mudar. E as meninas, a gente dava a entender, mas também já estava muito claro. Amiga. Já Muito estava tempo assim. também, né? Você já E tinha eu conversado acho com o Carlinhos e válido, tudo. sabe? Assim, por exemplo, a mudança que o Wesley fez primeiro, e aí depois todas as bandas foram fazendo, foi de um mercado que já estava um pouco defasado, né? Tanto que quando chegou o TikTok, ele chegou com um outro estilo de É dança. porque o mundo artístico, ele vai saturando. Então, tem que vir algo diferente, eu acho né? que Algo novo. faltou da parte de nós mesmos, bailarinas, dos coreógrafos, faltou se reinventar. Ficou por muito tempo aquele A mesma formato coisa, e aquele né? formato não estava funcionando mais. E aí você imagina o custo. Às vezes, Depois eu o fui tipo ver de isso como figurino, empresária. Depois como empresária, minha gente. Minha amiga, mas amiga, é claro isso. que você é. Depois sim, eu fui ver empresária. isso como gestora, né? Trabalhando para mim. O custo de 8 bailarinas não loucura. era o custo de passagem, o custo de alimentação, o custo de salário, o custo de figurino, o custo de tudo, assim. E todas nós ganhávamos muito Claro. bem, né? Então, paralelo a isso, Aviões não vinha numa época muito boa, porque quando isso aconteceu, tava no auge. Aviões é gigante, mas não era o melhor momento de Aviões. Ele tava ali
estável, mas não estava num bom momento. Então, eles precisavam repaginar mesmo, eles precisavam de uma mudança. E eu acho que foi muito válida, tanto que tá aí o sucesso que tá, né? Tu já estava na rede social? Tava, né? Já. Mas já trabalhando, a tua rede social já estava ativa? Já trabalhando. Tanto que eu tava muito grande, eu lembro... Eu fui muito maior do que no Instagram, eu fui no Snapchat. Nossa. Porque no Snapchat eu tive a sacada de começar a mostrar como era a gente no dia a dia, que as pessoas não sabiam. As pessoas não tinham acesso ainda. Então eu ficava, oi, Snap, chegamos agora em Aracaju e tá aqui o pessoal, e tá aqui. Então, eu ganhei muito com o Snapchat. Que massa. E aí eu comecei a monetizar. Quando eu comecei, primeiro eu comecei as pessoas, eu vou te mandar isso. Vai me mandar de graça? Vou. Eu ficava, a chave virou ali, né? A chave virou ali. Eu vou, tá Tô bom. entendendo. Me manda. Tô entendendo. Eu posso ganhar um dinheirinho Eu comecei a não comprar mais roupa, né? Eu não comprava mais roupa. O pessoal mandava muito, Mandava muita coisa. Eu não tinha muita vida social, mas aí as pessoas já mandavam muita coisa. E aí foi que eu vi que era um negócio. Mas eu não gostava que me chamasse de blogueira. Eu tinha muito preconceito. Pra mim, blogueira, gente, era um negócio desempregada que tá aqui dizendo que tem alguma coisa pra fazer. Eu tinha esse preconceito que muita gente ainda tem, que graças a Deus isso tá acabando também. Porque tem muita gente que trabalha. Com certeza. Né, que trabalha sério. Tem gente que tá ali só pra tirar onda mesmo. Que não... Amiga, como em todo ramo, como né? Toda profissão, toda exatamente. Isso. Mas eu me ofendia. É blogueira. Não tenho blog. Eu não tenho blog. Não tenho blog. Aí, o que é que você é? Então, e aí eu ficava meio gaga. Eu sou Thaís Léo. Eu falei, gente, eu danço no aviões. Na época eu falava assim, eu danço. E aí eu falo da minha vida, eu falo, não sei, mas isso é ser blogueira hoje. Isso, porque não tinha o termo digital influencer. Digital influencer. Isso é ser blogueira. Mas eu não sou. Porque eu tinha esse preconceito de achar que, não, paga pra tirar foto. Paga pra não sei o quê. Depois que eu fui ver, eu quero tirar foto. Minha amiga. Eu não quero outra coisa. É muito bom, mas é muito exaustivo. Amiga. E você precisa muito também estar se cansativo. reinventando. Você precisa estar encontrando outras formas de fotografar. Como a gente fotografa hoje, não é como a gente fotografava há 5, 6 anos atrás. Não é. Como a gente comunica hoje, não é a mesma coisa. Então, você precisa estar se reinventando, né? para que as coisas dêem certo. Mas o balé... Voltando aqui rapidinho para eu concluir. Foi um susto para algumas meninas que tinham entrado há pouco tempo e que não tinham feito seu pezinho de meia, não tiveram tempo para isso. Meninas mais novas que estavam vivendo um sonho. Porque dançar no aviões era um sonho para muitas meninas. Com certeza. Então, eu não tinha sonhado com aviões porque eu achava alto demais para mim. Mas, quando eu cheguei lá, que eu vi aquilo tudo, eu falei, gente, isso aqui é incrível, isso aqui que eu quero viver, isso aqui ainda me paga pra viver isso aqui. Tá pra bom que demais. milhão? Não quero outra vida. Isso nos primeiros meses. Depois eu falei, meu Deus, como é cansativo. Mas eu senti muito pelas meninas, mas a gente já esperava, assim, não foi assim... de uma hora para outra. Então, no caso, você ainda saiu antes do Não, eles pediram pra gente ficar até o balé acabar mesmo. Porque ia ficar desfalcado, eles não iam colocar outras meninas, porque ia acabar. Então, a gente ia sair em junho, o balé acabou em finalzinho do ano. Mas aí, no caso, você se preparou também para isso? Me preparei, eu montei uma loja, quebrei. Acho que eu Faz lembro. parte, né, amiga? Acho que eu lembro da época. Chamava Conceito Thaís Leia. Eu acho que eu lembro. Eu montei uma... É que loja é difícil, loja é complicado, né? Eu fui mal administrada. O que você achou mais também. difícil, assim? Eu não conhecia o mercado. E eu achava que eu tinha a faca e o queijo na mão. E eu realmente tinha. Eu acho que eu não fui bem assessorada mesmo. Eu não entendia de negócio, eu não entendia de impostos, eu não entendia da lei mesmo, como era que fazia para abrir. A parte essa administrativa era gestão, da parte né? de gestão. Foi falta de gestão mesmo, foi falta de... Mas a loja era incrível, tanto que a loja... Eu falava, gente, a loja vende e não tá dando certo, a loja tá vendendo e não tá dando certo. Não deu, quebrei mesmo, perdi o dinheiro da minha vida. E foi só aí, olha que louco, eu falei pra você que eu não gostava de ser blogueira. Foi só aí que eu falei, o que é que eu tenho pra fazer pra ganhar dinheiro? Porque eu quebrei ali e graças a Deus, quando eu montei a loja, tava tudo pago. Eu tinha umas economias, mas eu vou viver dessas economias quanto tempo? Eu não tô no aviões, não tem loja. Porque o que é que eu me preparei para montar uma loja, parar de trabalhar, ir trabalhando um pouco como blogueira,
E da e loja ganha você... e tirando o dinheiro e a loja, porque eu não podia tirar dinheiro da Com loja, certeza. a loja precisava se manter, né? Então eu tinha que me manter com o que eu tinha me programado, Sim. guardado e trabalhando ali um pouquinho como blogueira, divulgando a loja e trabalhando a parte para me manter. Acabou que a loja quebrou. E aí, o que eu ia fazer? O que é que eu sei fazer? Hoje, ser blogueira. Agora eu vou ser com força. E aí, eu me dediquei. E eu falei, não, agora eu vou comunicar, agora eu vou falar para as pessoas o que é que funciona, o que é que não funciona para mim, como que dá certo. E deu muito certo. Oh, coisa maravilhosa, muito, amiga. muito. Tu se encontrou? Eu me encontrei. Eu fico pensando assim, Deus é tão maravilhoso, tão incrível que se eu tivesse na loja, talvez eu não tivesse o que eu tenho hoje. Com assim, certeza, a estrutura que eu tenho hoje, tudo que eu conquistei. É verdade. E daí a gente tira a lição de que, às vezes, algo a gente pensa que Deus fez de ruim pra gente, ou porque reclama, e dali ele quis foi nos colocar pra uma outra direção, Eu né? fiquei muito mal. Na época, eu devo ter perdido uns 70 mil reais. Gente, 70 mil reais pra mim? Não, mulher, pra qualquer pessoa. Gente, era meu Deus. Eu falei, Nossa. gente, assim, sumiu. O investimento de uma vida, Total, o dinheiro da minha vida, amiga. o dinheiro que eu juntei para dinheiro de contas de aviões, dinheiro da minha vida. Então, quando... Foi uma decepção. Foi horrível. Então, quando eu passei por isso, eu fiquei muito mal. Muito, muito, muito. Eu só chorava e pedia força a Deus. Mas aí você levanta e fala, vamos fazer acontecer, Vamos embora, que não tem pra vai onde dar correr certo. não, né, amiga? E aí, Não tem Deus pra onde abençoe. correr. E eu acho que esse mundo da digital influência, ele vai abrindo outras ramificações. Vai. E a Thaís também apresenta. Eu vi que na época da pandemia você estava apresentando lives Apresentei também. lives, Né? Fez apresentei cobertura eventos. de alguns eventos também, que a gente já viu. E essa experiência, o que você nos conta? Meu amor, eu tô quase na Nai. Com a top, Tô né? quase a ela. professora. Oh, meu Deus. Mas, amiga, eu fico feliz, porque é isso. Eu acho que a gente tem que se reinventar. A partir do momento que você se comunica numa rede social, que você se comunica no palco, porque o palco não é, eu tô só dançando. Não, você tá se comunicando, porque o seu corpo comunica também. Isso. Né? Então, assim, você acaba levando aquilo ali pra sua vida também, né, amiga? É. Tá gostando? Então, gosto muito. Eu não tenho tanta demanda ainda, né, para esse perfil. E eu adoro. Que porque legal. é muito orgânico mesmo, né? Você fala ali natural. É igual aqui. Aqui é uma conversa entre amigas que vai fluindo. Então, isso é muito bom. E as pessoas se inspiram. Quantas pessoas se inspiram nesse bate-papo aqui de vocês? Demais, sabendo verdade. história das pessoas. E é um bate-papo que a gente teria numa mesa de café mesmo, como certeza. essa. Então, eu acho incrível fazer isso. Acho incrível apresentar, acho incrível comunicar. É uma outra paixão, assim, que eu tenho. E para você, então, eu acho que, assim, é a realização, né? Porque, amiga, desde o rádio... Você faz rádio ainda? Tô parada agora, nesse momento, né? Porque eu tô me dedicando a podcast. Mas rádio eu tenho 17 anos. Olha, é uma vida. Uma vida de 17 rádio. anos. E é uma experiência, meu Deus. tá aí. Então, desde o rádio, a apresentação, tipo, que eu já Rádio te e TV, ouvia, que eu já te ouvia, que eu já te via, apresentar eventos, assim. Então, tá aqui hoje com você falando de quantas Você vezes. cancela. Então, é muito legal, é muito prazeroso fazer várias coisas muito dentro desse meio. Por exemplo, hoje eu não falo mais só de roupa. Hoje eu falo de vários produtos, né? De trabalho com vários... Começou só com a questão da moda mesmo, né? E depois vai Começou abrindo. só com moda. E hoje eu nem sei se é mais 50%, 50%. Às vezes nem é. Às vezes eu tô mais amiga, falando de O produto. que eu acho mais bacana também é porque vocês acabam aprendendo também através da rede social. Porque o que é que acontece? Hoje a pessoa não quer só uma menina para tirar foto. Ela quer uma pessoa que saiba se comunicar na rede social. Que é o mais difícil, é o que eu vejo mais dificuldade das pessoas querendo. Porque você vê que tem uma blogueira ali bem legal e ali... Massa, mas ela abre a boca, não é tão legal. O legal da Thaís Lé é porque a Thaís é completa, a Thaís já está de muito tempo. Então, é a sua naturalidade que atrai também o seu trabalho. Linda. Porque não adianta você ser porque forçada, você não é forçada. Tem que ter a desenvoltura de forma natural. Exato. E também outra coisa, que acho que em todos os nichos hoje, saber vender. Exato. Hoje tudo é sobre venda, né? Você é um produto. O seu trabalho é É saber venda, vender. é venda. É tudo sobre Tem venda. muita gente... Tem até... eu acho que eu vou entrar até numa polêmicazinha. Porque tem blogueira que fala, eu não vou vender, eu vou mostrar seu produto. Eu acho que a gente tem que se preocupar com a venda, claro, sim, sabe? A é gente o tem que preocupar com o principal. investimento que aquela pessoa tá aquela fazendo. pessoa fez em você, né?
E tem que se preocupar com a venda. Você tem que se dedicar para que aquele produto, aquilo que você está falando, gere venda, gente. É aquilo que vai fazer o teu cliente te retornar. Então, eu me preocupo muito, muito com o meu cliente, muito com a forma com que eu vou comunicar o produto dele. Para ver se o produto tem a ver comigo mesmo. Porque às vezes a pessoa fala... não combina. Por exemplo, uma coisa que pedem muito para eu fazer é o negócio dos joguinhos. Sim. Muita gente fala dos joguinhos e tal. E eu tenho uma história com jogo que eu não gosto. Eu tive tios que perderam muita coisa por jogo, por não sei o que. Eu falei, gente, não falo de jogo. Não falo de jeito nenhum, porque aqui, isso tem uma história que é minha, né? Minha. Você já não vai saber vender de forma convicta, né? Natural. E eu não vou me sentir bem. É meio um trauma que a pessoa leva. Exato. Eu falo, gente, às vezes vem uma oferta muito boa, eu falo, gente, não adianta, não falo disso. Amiga. Mas eu me preocupo muito com o retorno, né? Com o retorno do meu cliente. Muito. Para mim é uma das minhas maiores preocupações. Porque para mim não é interessante fazer uma vez. Né? Eu preciso que o meu cliente fique, eu preciso que o meu cliente seja fiel ou que venda e volte depois. Nem que fique logo, mas que volte depois, que tenha uma experiência. Quando eu lembrar de mim, gastei dinheiro com aquela menina, não vendi nada, não fiz nada. Não é legal. As pessoas confundem muito também rede social com beleza. E nada tem a ver. Não adianta você ser muito bonita, você tá incrível, cultuada. E não saber comunicar, não saber, enfim, e você não ter um conteúdo. A gente tá aqui pra servir. Então, se você não aprende a ser... eu vou servir de que forma? Você tanto pode servir um café como esse... E serve bem servido. Você vai servir o café? Serve bem servido. Faça o seu melhor. Faz o seu melhor. Pergunta se quer adoçante, pergunta se quer açúcar, coloca numa xícara bonita, faz bonito. Para que a pessoa lembre do teu café. E aí, o que é que você faz? Eu tiro foto de roupa. Faz o melhor no fazer foto de roupa. Eu apresento o evento, faz o melhor no presente evento. Eu limpo o chão, limpa bem direito esse chão, enfim. E tá certo. Não é beleza, porque se você fica só ali se mostrando bonita, você pode até chamar atenção, tá? Vai dar curtida, vai te dar seguidor, vai dar... A gente sabe que tem pessoas com vários tipos de perfis, né? Mas não vai te gerar venda. Não vai te gerar cliente, não vai. Se você ficar toda, eu sou bonita. Olha como eu sou bonita. Não vai dar certo. Você tem que ver. Eu sou bonita. Você não acorda toda hora. Como é que você faz pra você ficar bonita? É verdade. Eu sei maquiar. Então vai lá, fala de maquiagem. Eu não sou tão bonita, mas eu sei falar bem. Vai lá e fala. O que é que você fala bem? Eu falo bem sobre como faz uma TV. Vai lá e fala bem. Tem um público que quer aprender a fazer TV. Com certeza. Tem um público que quer aprender a fazer, que quer fazer um café orgânico, que quer fazer um negócio diferente. Pra tudo tem público. Agora o pessoal tá com curiosidade, Nai, sobre o lindo. Que o pessoal vai solteira, não é solteira? Planos, deixa eu falar só uma coisa. Antes dela responder do lindo, eu quero saber só uma coisa. Antes de você falar do lindo, eu quero saber se você sabe falar inglês, sabe? Sabe? Tá. My English is very bad. How are you? Hi, Thaís. My English is very bad. Pois deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Amiga, eu queria uma cesta pra poder... Eu já quero intimar a Thaís Lea, essa mesmo. Porque a gente tem um parceiro muito especial que você precisa conhecer, viu, dona Thaís? Viu, amiga? Gente, eu já ouvi falar muito da metodologia da Invictus. Dizem que é uma metodologia... Dá uma olhadinha, olha o presentinho deles pra você. Incrível. Invictus, amiga, resumindo, inglês em 18 meses. Você aprende de uma forma que você não esquece. Vocês não têm noção de como é realmente a Invictus. E fora que lá você não aprende só o inglês, é espanhol, qualquer língua. Já me falaram que tem umas apostilas super legais deles. Eles têm uma metodologia mesmo, uma didática de como ensinar, que a gente aprende assim muito rápido. Então, a gente tá aqui, tem o dia do café, do jantar. E você a gente vai conversar sobre tudo de cardápio, de jantar. Então, não tem como você não fixar, entendeu? Tudo. Filmes, tudo. É uma metodologia muito fácil. Na própria escola deles, só para vocês terem uma ideia, lá eles têm sala de cinema onde vocês falam, vocês aprendem ali o inglês ou qualquer outra língua que você queira. É muito, muito legal. Gente, como é importante o inglês, né? Isso que eu ia falar agora. Pra tudo. Pra rede social, gente. O Instagram. Teve um problema com o Instagram, é tudo em inglês. Pra você resolver. Aí tu sabe sair do canto? Um
enrolation, Pois, gente, vou ter que ir pra Invictus Idiomas. Olha aí que tudo. Vou visitar Top vocês demais. e vamos Por favor. conversar. Amiga, vamos falar de sorrisão? Porque a Thaís Vamos. sorri muito. A gente vê É, que ela tem, é. esse sorrisão aí bonito. Afinal, nosso sorriso é nosso Como é que faz cartão pra de cuidar do visita, né? sorriso? Pra cuidar... Orto Brasil. Orto Brasil. Olha aí, são 4 clínicas em Fortaleza. Sempre tem uma pertinho de você. Então, você tá afim de ter um sorriso bonito. E não só o sorriso bonito, mas você quer cuidar da sua saúde bucal. Então, na Orto Brasil, com certeza, você tem o melhor atendimento do mercado. Sem contar, amiga, que lá também eles já estão com essa questão de cuidar dessa parte de harmonização facial. Lá tem tudo. Tudo. Profissionais, assim, super competentes. De ponta. De ponta para a sua estética, sua beleza e também a sua saúde bucal. Olha aí, então não perde tempo. E só para finalizar, você pensou em preço baixo, oferta. Thaís, você sabe que supermercado não tá para brincadeira, Ai, né? meu Deus, não tá não. Não tá fácil. não. Então, é por isso que a gente sempre fala do hipermarket e supermercados, porque são 3 lojas em Fortaleza. Você encontra na Maraponga, Vila União, você encontra na Serrinha. Todo dia tem oferta. Segunda e terça, oferta de frutas e verduras, FLV. Quarta e quinta tem carne. Fim de semana tem de churrasco, bebidas e muito mais. Gente, uma oferta é boa demais. Porque verdade. a gente Como gasta faz com comida, né, amiga? Nós que somos donas de casa, Tu como é faz sábio. diferença você comprar num supermercado Tu gosta no de preço cozinhar bom? em casa, essas coisas? Eu faço muito pouco, né? Porque minha agenda é muito corrida. Mas o supermercado quem faz sou eu. Então pronto, Então né? já dou a sentida. Como faz diferença você Faz. comprar em um supermercado em que o preço é melhor? Tu é Faz, doida. no geral, você fala, é centavos. Não, mas dá uma não sei. diferença. Na hora que você vai passar no caixa, meu almoço, Não no supermercado da semana, do mês, meu Deus. Dá uma diferença. Muito grande. E lá no hipermarket dá uma diferença Eu do vou aí, desconto, amigo, viu? Eu vou E você aí. encontra de tudo. De tudo, Lá verdade. tem tudo. Vou aí. Agora Dica do vamos Pode falar Por do Elas. lindo, vamos? Como é o Vamos nome falar dele, do hein? lindo. Marco Antônio. Marco Antônio. Conta um pouquinho pra gente Música como é que... romântica. Nós já saímos juntos. Nós já saímos juntos de casais. Super tranquilo, Já. Marco Antônio. Ele adora o Bruno. Vou nem fazer propaganda, viu, É. amiga? Porque a gente não pode fazer Amiga, Ai, propaganda não, mas- gente, eu tô mas como foi horrível, que- não é gente boa. Como foi que Marco Antônio entrou aí na tua vida? Instagram. Menina. Amiga, Ele chegou... Oi, gata. mandou um Oi? direct em agosto de 2019. Ah. Eu respondi em abril de 2020. Tava iniciando pandemia, eu não tinha nada pra fazer. Fui Foi lá responder os olhar, directs. amiga. Pelo directs. amor de Deus. Aí respondi. E aí deu certo. Mulher, depois de com o quantos lindo. meses, sei lá. 7, eu acho. 6. Coitado. Acho Não que ele sei. deve ter dito assim, não, Aí essa marcou daqui... de sair com o lindo. Ele disse que tomou um susto gigante. porque quando já fazia muito fazia tempo, muito né? tempo. Ele disse, Aí como foi? assim? Tu olhou, gatinho, eu vou falar. Amiga, ele é muito fofo. Oh, E aí a gente não tinha mesmo o que fazer. E eu não tinha nenhum paquera. zero A amiga paquera. parou tudo. Fechou. E Só parou em casa, tudo. a Não tinha gata nada só pra em botar. casa. Eu falei, gente, peraí, não tô fazendo nada. E é incrível como começou pra ser nada. E foi tudo. Oh, coisa A gente não Olha que tem- declaração. A gente não tem noção de que o amor da nossa vida tá ali, né? Depois eu quero saber como foi que você conheceu o Bruno também. O amor como da você- nossa vida tá ali no Instagram e a gente não dá nem A moral gente pra não ele. sabe. Pois é, muitos meses depois. Que legal, a gente foi amiga. conversando, bem despretensioso, sabe? Marcou de se encontrar. E na época da pandemia tava horrível pra se encontrar. Mas a gente se encontrou numa live. E deu certo. E, amiga, a gente não desgrudou mais. Ai, que lindo, Não desgrudou amiga. mais, não. Ele é bálsamo na minha vida, Que assim. coisa linda. Ele chegou que em um momento. maravilha. Ele é tudo que eu nunca tinha vivido. Tem muito de como eu me transformei. Tem muito de mim. Sim, Tem muito de da como. tua maturidade. Da minha enfim. maturidade, de como eu cresci durante esse tempo. Relacionamento, É né, porque com eu ele. tive relacionamentos péssimos. Meu Deus do céu. Já Quem tive... nunca, né? Rafaela? Quem nunca? Meu Deus, já tive relacionamento lixo. Já tive bons relacionamentos, mas o que eu vivo hoje, na maturidade que eu vivo hoje, na confiança. As pessoas falavam antes, namoro tem que confiar. Eu falei, que confiar? Namoro tem que ter senha, tem que vigiar, tem que não sei o quê, tem que... Gente, como é bom. É porque eu nunca tinha provado que é um namoro em paz. Eu achava... namoro saudável, né? Eu achava que relacionamento, sabe aquilo Sempre que... tinha Eu achava que paixão, a gente tinha que estar apaixonado toda hora, aquela coisa que tira o fôlego, que você, meu Deus, é o ar que eu respiro, é não sei o quê. Gente, o amor, ele é tão calmo, ele é tão leve, paciente. né? É leve, exatamente. Quando você briga, porque as brigas acontecem, você não tem medo que a pessoa vá te trair, vá te abandonar, Não, você tem a certeza de que
vai resolver. Né? Ou que você vai, pelo menos, ter um outro momento de conversa, sabe? Ou você não sai achando que ele vai sair com os amigos para tomar um café, ou vai num restaurante. Você ter aquela certeza de que não, ele tá ali, mas ele é meu, ele não vai fazer nada, ele não vai... Confiar em alguém mesmo, sabe? Verdade. E confiar principalmente que perde é quem faz, sabe? Essa é a maturidade que eu tive também. Mas eu aprendi também que só quando a gente tem maturidade, a gente atrai pra gente com certeza, uma pessoa que vai ser da mesma forma, né? Verdade. É incrível, é algo que eu nunca vivi. Nunca vivi nada parecido. Planos com lindo. Sim. Igor, olha. Tá na hora, moço. Bora. É lindo, cuida, viu? Cuida aí da aliança. A gente conversa muito. Inclusive, seu casamento foi, assim, mulher. A gente vendo, assim, mas, gente, a gente se viu ali, sabe, Ana? É bom demais. É muito bom quando a gente vê amigos nossos próximos dando mais um passo, né, pra vida. Porque muda muito, tem que mudar mesmo, né, verdade. Amiga? Tem que mudar mesmo. São as escolhas, né? São as escolhas. E não dá pra ter tudo. Não dá. Que bom que não dá pra ter tudo. Imagina, você tá aqui casado, mas você tá lá numa vida de solteiro louca, não sei o quê. É escolha mesmo, decisão, né? Aprender que relacionamento é coisa boa. Com certeza. É coisa boa mesmo, é você dividir, é você ter alguém pra dividir os problemas, é você ter alguém pra estar ali com você na alegria, nas tristezas. É incrível. É bom demais. Parceria de verdade, né? Não egoísmo. Muito. Eu falo muito que, assim, eu não sei do futuro, não sei se a gente vai estar junto para sempre, mas hoje eu já sou muito grata. Amém. Muito por tudo que eu tô vivendo mesmo, pela calmaria que me trouxe, pela paz que me trouxe, pelo amor que me trouxe, pela paixão que me trouxe. Existe uma paixão dentro dessa paz que ela é muito boa, aquela vontade de estar perto com essa pessoa. É só aquela pessoa, você só quer aquela pessoa. E isso é muito bom. Muito bom. Thaisinha, e já que a gente está falando disso, já para pegar um gancho, porque a gente sabe que é muito importante, como é a tua relação com Deus, né? Porque a gente vê você sempre falando que dá essa paz, que dá... Como é a tua relação hoje com Ele? Hoje é muito boa. Quando eu perdi minha mãe, ai, meu Deus. Quando eu perdi minha mãe, eu tive raiva de Deus. Raiva mesmo, assim, de por quê, sabe? O que tá acontecendo comigo, por quê, sabe? Revolta, né? E eu blasfemei muito, sabe? Eu tive um momento de não ter esperança. Não dá pra viver sem esperança. Você enlouquece. Eu tenho imagens, assim, meu irmão, quando a gente soube da doença da minha mãe, a primeira doença da minha mãe, que foi um câncer de mama, ele olhava assim pro céu, batia no peito e falava, coloca em mim, tira da minha mãe, coloca em mim. E essas são imagens que eu meu Deus, você não ouviu a gente, sabe? A gente aguentava, a gente segura. Minha mãe não, minha mãe teve uma vida tão sofrida, minha mãe teve uma vida tão triste. E aí, por quê? E eu me reclamava muito também, porque assim, a gente vem de uma família muito pobre. E ela batalhou muito com meu pai, né? Então, por que quando deu certo? Por que quando folgou? Por que quando a cama era confortável? Por que quando a mesa era farta, ela foi embora? Eu sei. E aí eu não me achava... Ai, meu Deus. E aí eu não me achava... Eu achava que Deus não tinha me honrado, sabe? Falava, não... Poxa, Deus, por quê? Por que o Senhor não me honrou? O que eu fiz? E aí eu ficava procurando em cada coisa que eu fiz, assim, quem que eu magoei, quem que eu feri, por que aconteceu aquilo comigo. Depois eu entendi muita coisa, sabe? E foi buscando Deus que eu entendi Deus. Mas eu busquei na dor, assim, muitas pessoas rezando por mim. Eu tive depressão. Eu acho que eu nunca falei isso. Eu tive depressão bem séria. Bem sério. Uma vez eu fiquei 3 dias sem tomar banho. Meu Deus. Deitada na tem cama. Quanto tempo isso? Eu perdi minha mãe em 2014. Eu tive... e aí eu fiquei um bom tempo bem mal. E eu quero só deixar bem claro isso. Às vezes, pra rede social e pras pessoas e pra não sei o que, a gente tá super bem. A gente não mostra esse outro lado, né? A gente não mostra. A gente não mostra o que tá passando, a gente não mostra o que tá reclamando, o que tá blasfemando, o que tá te tirando a paz. Então, assim, aparentemente eu tava muito bem. Porque a minha depressão, ela só veio 2 anos depois. Meu Deus. Só que desde da minha mãe, eu comecei a tratar. Eu já não estava bem.
comecei a tratar, e eu ia psicólogo. E eu lembro do dia que a minha psicóloga chegou e falou, a gente não consegue mais caminhar. Você precisa de um psiquiatra. E aí eu chorava. Ela, você precisa de remédio. Eu falei, não vou. Porque pra mim, remédio era louca, né? Eu falei, não vou tomar remédio, eu não tô louca. Não. E aí, quando eu fui pra psiquiatra, comecei uma medicação. E eu queria sair dessa medicação, eu dormia muito, eu ficava muito... Grog, né? Grog, no início para se adaptar, mas aí foi justamente quando a gente viu que não conseguia mais caminhar, foi quando eu tive esses 3 dias de cama mesmo, não levantar, e assim, eu ficava postando stories como se eu tivesse... eu não queria ser incomodada, eu não queria morrer, eu nunca tentei nada contra a minha vida, graças a Deus. Mas eu não queria viver. Eu queria dormir o dia inteiro, eu queria ficar no escuro. É como se você quisesse aquele momento off pra você, sem ninguém lhe perturbar. Sem ninguém, assim, eu não queria... Meu irmão chegava, e aí, porque eu moro com meu irmão, né? Meu irmão chegava, abria o quarto, e aí, acabei de chegar, tô cansada. Mentira. Passei o dia em casa. Sabe, às vezes eu me enxergava, hoje eu não me enxergava antes, mas hoje eu vejo que eu tava mesmo naquela posição fetal ali mesmo, sabe? E eu ficava assistindo, ou dormindo, ou mexendo no celular. 3 dias. Teve uma amiga minha... Você não tinha ânimo de fazer algo diferente? Nada. Aí teve uma amiga minha, chama Suzy, beijo. Ela tirou o lençol assim de mim e ela falou, a gente já... Às vezes é necessário. Tipo, já deu, né? Já deu. Ninguém... Não tô com pena de você. Não tô não sei o que. Você tá fedendo. E você vai tomar banho agora. E a gente vai fazer alguma coisa. E eu começava a chorar, você não entende, você não sei o quê, e não é assim. E aí ela falou, eu nunca, não passei por isso que você tá passando, eu ainda tenho minha mãe, mas isso não vai acabar com a sua vida. Isso você precisa... Existem pessoas que nunca conheceram a mãe, existem pessoas que perderam a mãe mais cedo, existem pessoas que perderam a mãe depois, existem pessoas que tiveram outros traumas, porque não é só esse trauma, tem outros traumas. O fato de ter visto, eu vi minha mãe morrer, eu vi minha mãe embora, e isso... me marcou de um jeito negativo primeiro. Hoje, te afetou, né? Muito. Hoje eu consigo... Depois eu fui entender muita coisa. Quando a gente procura Deus, ele preenche, sabe? Ele dá um... Ai, Deus é incrível. E aí eu fui ser grata por tanta coisa. Minha mãe foi embora cheia de muito amor. Minha mãe foi embora sem sofrimento. É verdade. Minha mãe foi embora quando era pra ir. Essa necessidade que eu tenho de, meu Deus... Por que agora, quando a cama tá boa, quando a mesa tá farta, por que agora? É uma necessidade minha, não era dela. Sabe? Era o que você queria. Era o que eu queria, não era ela. Talvez Minha mãe nunca teve uma pra... vaidade, sabe? Então, depois eu fui enxergando muitas coisas, eu tive algumas revelações, eu tive muitas experiências com Deus, que se você puder... ter, assim, que se você se abrir para Deus, se você... Mas é se abrir diariamente. Verdade. Ele vai te preencher e vai te explicar tudo. Com certeza, tudo. Cada pedacinho, assim. Por exemplo, eu tinha dúvida... Eu tinha uma dúvida muito grande. Quando a minha mãe faleceu, ela morava aqui comigo, e aí o médico tinha liberado ela para ir pro interior, porque ela tava 1 ano sem ver a mãe, sem ver as irmãs. Minha mãe morreu 29 de dezembro de 2014. E aí ele liberou pra ela passar o Natal e Réveillon lá. E como ela tava muito tempo sem ver, eu falei, vamos passar o Natal. Minha mãe tava tão bem, feliz, linda. Nós passamos o Natal, que assim, ela era super elogiada. Como você tá linda, como você tá bem. Não, ela se achando, amiga, se exibindo pra todo mundo. E do nada minha mãe passou mal em casa e morreu na casa dela, né? Morreu lá, foi muito rápido, tudo muito rápido. E eu me perguntava muito se eu tivesse em Fortaleza, ela tinha sobrevivido. Se eu tivesse, eu tinha muito isso de que a culpa era minha, de que eu estava num lugar em que não tinha estrutura. Meu interior é muito pequeno. 5 anos depois eu estava apresentando um evento em Petrolina. Eu apresentei o São João de Petrolina. E aí no último dia, falou, acabou o trabalho, agora pode descer. E foram 9 dias de festa. No último dia eu falei, vamos descer. E tinha uma galera de Petrolândia. E eu também nunca contei isso. Isso é bem marcante na minha vida. Muito, muito marcante. E aí eu falei... E aí eu desci. Tava com uma amiga Roberta, tava André. Que são pessoas super conhecidas lá na minha cidade. E eu tava com eles.
E aí, a gente tava brincando, gente, se divertindo. Aí teve um rapaz que olhou pra mim e falou, eu fui médico da sua mãe. Aí eu, você gosta você me fala dela e tal, e não sei o que. Ele, não, eu fui o médico da sua mãe no dia. Porque eu não tinha... quando a gente levou ela pro hospital, ela passou mal em casa, a gente levou ela pro hospital, imediatamente eles já pedem pra sair, né? Só que quando eu tava, minha mãe tá sem ar, minha mãe tá sem ar. Quando ela deu o último, ela tava segurada na minha mão, meu irmão segurando ela no colo. A gente viu, mas eles já falaram, a gente vai entubar e colocaram ela no negócio e aí já tiram a gente, né? E aí depois eu não lembro desse médico, eu não lembro quem tava, eu não lembro, não lembro de nada. Não tem como lembrar. Não dá. Ele falou, eu fui o médico da sua mãe no dia. Meu Deus. E aí, porque eu não tinha mais informações, ela acordou de novo, o que aconteceu? Aí ele falou, Thaís, descompensou tudo. A pressão ficou alta, o diabetes descompensou, o coração parou, não sei o que, ela foi tudo ao mesmo tempo. Aí eu perguntei se eu tivesse em um outro lugar, ele disse, se você estivesse dentro do hospital, ela tinha morrido. Se estivesse dentro de uma UTI, ela tivesse já toda, ela tinha morrido. Chegou a hora, foi tudo, né, de uma vez. Foi tudo de uma vez. Não tinha o que fazer. Isso trouxe a calma pro seu coração. Isso foi uma resposta, né? de Deus. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida da resposta de Deus. Que era justamente aquele peso que você era o meu peso de se eu tivesse em outro lugar, ela estaria viva hoje. E várias outras coisas que como Deus pequenas. É bom, né? Deus é incrível. Deus é hoje eu me arrependo muito de ter duvidado do amor dele. Né? De ter duvidado do amor dele para comigo, para com minha mãe, para com minha família. Porque a minha vida é um milagre, a vida da minha mãe é um milagre. Tudo que a gente conseguiu é um milagre. Amém. Então, ter duvidado do amor dele, ter blasfemado, ter dito... como eu me arrependo. Eu peço perdão todos os dias. Porque ele Mas foi Deus generoso. também, ele conhece o seu coração, ele sabe da sua bondade e ele sabe o porquê. Ele é tão assim, ele sabe tudo. De tudo, gente. Que ele sabe também o porquê que você estava sentindo isso. E é por isso que aquele médico apareceu naquele momento justamente para te provar. Numa hora assim, tão nada a ver, tantos anos aí depois, muda tudo, sabe? Né? Muda tudo. Muda todo o significado. Foi... Deus me deu respostas, assim, incríveis. E depois eu fui só ser grata. E eu ainda te digo, ele te deu esse fardo, que você considera fardo, porque ele sabia que você suportaria. Sem dúvida. Ele não daria um fardo maior do que o que você poderia suportar. Não, eu tenho certeza disso hoje. Às vezes a gente tá passando ali pela dor e a gente não entende, né? Hoje eu entendo muita coisa, assim. Até mesmo entender que ela precisava ir, que ela tinha cumprido o papel dela. Mesmo. Mamãe foi embora, tinha 27 anos. Quantas pessoas vivem menos, né? Assim, não tem a mãe por tanto tempo. Quantos bebês perdem a sua mãe? Com certeza. E ela deixou a gente criado. Minha mãe é um doce, assim. Eu queria ter mais dela, eu queria. Mas eu vou ter, a gente vai Mas hoje você tem dela e ela olhando por você. É outra certeza, assim, que eu tenho também. Ela olhando por você e com certeza ela lhe protegendo, tanto a você quanto seu irmão, quanto a sua família, né? Eu acho que é isso que importa. Amiga, tu acredita, pelo amor de Deus. Mas tu acredita que a gente está chegando ao fim para você ver como é rápido, meu né? Deus, como é rápido, né? Mas antes da gente chegar ao fim, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que a gente hoje pôde assistir, pôde acompanhar um pouquinho da história da Thaís Leia. A gente sabe que é uma história de fé, de perseverança, de luta e de vitória. Né? Porque a gente só tem vitória se a gente lutar. É verdade. A gente não... eu já comecei grande. Não. Tem muito caminho, tem muito chão, tem muita pedra aí no caminho, né? A gente precisa só pegar as pedras e construir o nosso castelo. Aquela velha frase. E aí a gente quer que você deixe um recado aí para essa turma que está começando, que tem as dificuldades, né? Mas... E não para de ter, não, né? Você Nunca. tem, eu tenho. Todos temos. Que tem vontade, não. O pessoal que tem vontade de seguir, né? Te vê, te assiste e admira, né? Quer seguir. Eu acho que o segredo é fazer bem feito, sabe? É dar o teu melhor mesmo.
A família que você nasceu não te define, o lugar que você está, que você veio não te define, a tua aparência física não te define, as tuas dificuldades não te definem, o que você faz com isso te define. Como você enfrenta a vida, como você leva a vida, como é o teu dia a dia, o teu todos os dias mesmo, assim. Porque às vezes a gente quer muito uma coisa, eu quero muito, muito ser manicure. Tá? Quantos cursos você fez? Quantas manicures você tá vendo, você tá se espelhando, o quanto você tá se esforçando para ser. Porque querer ser e parar ali, esperar que Deus faça, não dá. Deus te dá as oportunidades, Verdade. Você precisa estar disposto a agarrar. E hoje, no nosso, não dá para ser preguiçoso. Não dá. A tua hora de dormir é aquelas 8 horas por dia. Dorme aquelas 8 horas e as outras horas você tá correndo atrás mesmo. Porque se você não correr atrás, outra pessoa vem, corre e te ultrapassa. Porque é mérito. Mas é porque fulano é filhinho de papai. É porque fulano tem dinheiro. Reclamar também não vai adiantar. Não vai. Faça o seu e esquece do outro. Esquece, aqui, ó. Esquece quem tá fazendo, esquece, aqui. Aí faz o seu. Com certeza. Faz o seu. Que coisa linda. Coisa linda. Obrigada, amiga. Tão bom ter você aqui, de verdade. Eu amo, sua história. Amo vocês. Você é maravilhosa. É lindo ver vocês. Que sintonia maravilhosa dessas duas. É porque vocês são maravilhosas. E quantos anos que a gente tem aí essa estrada juntas, nós três, de amizade. Porque não é de hoje, viu, gente? Aqui, ó, tem de muitos forrós. Eu ia falar de muitos carnavais, mas muitos forrós. Mas ela sempre foi essa simpatia, essa humildade. Não tem nem o que dizer, né? A Thaís. A Thaís é a Thaís. A Thaís Lê é ela. Gente, é isso. Assim, não tem uma vez que vai falar de você, Nay, e não me tire um sorriso. Ou que vai falar de você, Hannah, e não me tire o sorriso. Isso é muito bom. Ser lembrado desse jeito é muito bom. É muito bom. Verdade. Que bom que vocês lembram de mim. E a gente colecionou tantos momentos maravilhosos. E vamos colecionar mais. Inclusive, esse aqui já tá na caixinha dos meus preferidos. Vamos organizar nossos horários pra gente ter esses encontros. Se encontrar, por favor, né? Por Às vezes favor. uma corre para um lado, vamos no almoço. Isso. Vamos no almoço. Vamos lá no Hannah's Vamos no Restaurante. Vamos no Hannah's. Agradecer também ao Radinho Estúdio, aqui nosso estúdio, né? Verdade. Eles têm soluções para você que quer fazer o seu podcast. Viu? Podcast. Quem sabe vendo é aí? Thaís. Eu quase quebrei aqui o microfone, mas deu certo. Quem sabe Thaís vem aqui e faz um podcastzinho pra ela, falando aí da vida Será, dela. amiga? Olha, depois a gente conversar. Vamos. Apesar que eles têm tudo, equipamento, estrutura, direcionamento para você que quer fazer o seu podcast. Com certeza. E a gente quer agradecer também a Clínicas Orto Brasil, Hipermarket de Supermercados, Eurocópia Gráfica Rápida, Salão Planeta da Beleza, O Boticário, Madeireira São Francisco, Invictus Idiomas, Hannah's Restaurante, Love Luxo, Radinho Estúdio, Midbus, Sandálias Pupé e Saque Brindes tá aí com a gente. É verdade, a gente agradece a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve a gente tem outro convidado maravilhoso. Então aproveita, se não assistiu o episódio todo, se tem alguém que não assistiu, mas vocês viram aqui a história de vida da Thaís. Linda, né? Um exemplo de história de vida, manda, compartilha para os seus familiares, amigos, namorados, esposa, para todo mundo aí. E marca a gente. Porque marca a gente pra gente estar repostando também, tá bom? É. Beijo, gente. Obrigada. Beijo. Pelo carinho. Até Deus a abençoe próxima, a todos. se Deus quiser. Se Deus quiser. Você acabou de ouvir, assistir e se divertir aqui no Pode Por Elas.